Eu vou fazer uma apresentação sobre o curso e eu vou começar historiando um pouco a ideia, como que ela nasceu e como é que ela foi tomando forma, foi progredindo, até com as críticas que a ideia foi recebendo ao longo do tempo. Tá? Então, é o que eu vou falar sobre o contexto. Primeiramente, foi aqui, eu queria ressaltar as datas, né? Foi criada uma Comissão Especial de Bioenergia do Estado de São Paulo, pelo governo, nessa data aqui, então, abril de 2007, que tinha uma série de objetivos que estão listados aqui, certo? Subsidiar o governador do Estado e as secretarias nas ações relativas, né? Tem vários aspectos, então guardem essa data, 4 de abril de 2007. Esses são os integrantes da comissão, uma comissão de alto nível, né? O professor Goldenberg, Alberto Goldman, etc. Né? E, obviamente, com vários participantes aqui não listados. Mas o trabalho dessa comissão resultou num relatório muito interessante, né, que está disponível na internet, pode ser baixado esse relatório, nessa data aqui, né, que está aqui, eu estou destacando as datas, que é setembro de 2008. Certo? Então, quando esse relatório foi publicado, e ele destacava, então, 5 divisões importantes, divisão de biomassa, processamento, alcoquímica e refinaria, motores, impactos ambientais e sociais, com 4 programas, em cima dessas divisões, 4 programas de ação, pesquisa básica e tecnológica, transferência e inovação, divulgação e formação de recursos humanos. Aí a USP, imediatamente, criou uma rede para discutir essas coisas e propor ações dentro desse contexto que foi recomendado nesse relatório. Certo? Então, é isso que o Igor falou. Né? Vários desses projetos por exemplo, os blogs, a TV Energia, que está filmando aqui hoje, né? Nasceram nesse contexto. E nós estamos falando aqui da formação de recursos humanos, que é o curso de Engenharia de Energia. Então, as datas, né, voltando aqui, seria abril de 2007, depois, em setembro de 2008, a publicação do relatório, e em 12 de 2008, dezembro de 2008, a criação da rede. Então, aí começa a tramitação. Então, a tramitação, lembra, 12 de 2008, certo? 12 de 2008, criada a rede, dentro da rede, um dos objetivos era propor a formação de recursos humanos, e desde o início já ficou claro que a ideia de engenharia de energia seria extremamente importante, mesmo que a gente não soubesse direito o que é engenharia de energia. Nesse período aqui, houve uma certa competição. A Exalc queria propor alguma coisa mais focada para agro, para a parte agrícola, certo? A própria Poli, né? A Ribeirão Preto também. O fato é que nós aqui, junto com o EFISC, né, e com auxílio do professor Glaucius, que marcou uma reunião para nós lá e pudemos ir lá e vender o nosso peixe, né, entre aspas, o fato é que a nossa proposta prosperou. Então, em fevereiro de 2009, nós tínhamos um sinal verde, né, porque até ali a gente não tinha o primeiro projeto pedagógico, a gente tinha um esboço, algumas ideias do que deveria ser essa engenharia de energia, mas o projeto mesmo não tínhamos. Então, em fevereiro de 2009, tivemos esse sinal verde, aí levamos 2 meses para montar uma proposta, com começo, meio e fim, com toda a grade curricular, com todas as emendas, as cadeias de pré-requisitos, bibliografia e tudo que um curso precisa ter para poder tramitar. Em abril de 2009, nós tínhamos o que eu chamei aqui, né, projeto pedagógico de engenharia de energia, ou, para simplificar, vamos chamar de versão 1.0, porque isso aqui depois vai ter uma versão 1.1 que eu vou explicar o que aconteceu. São 3 fases de tramitação. A fase que eu destaquei em amarelo, aqui um amarelo meio ouro, né? Que seria uma tramitação na reitoria, tá? Uma fase roxinha aqui, que é ESC e FISC, que na verdade foi um grupo de pessoas que se reuniu para montar esse curso. Então, obviamente, contou com o Igor, comigo mesmo, o Marcelo Zayat participou bastante, o professor Arthur Porto também contribuiu, e várias outras pessoas, né, a quem eu já também agradeço fortemente. Tá? Então, eu vou entrar um pouco no detalhe do que foi a tramitação após esse primeiro
esse primeiro projeto pedagógico, a versão 1.0, então aqui em São Carlos. Então, em abril de 2009, tínhamos a versão 1.0. Essa versão foi imediatamente encaminhada para os 4 institutos, eu vou comentar as contribuições de cada um deles. Na ESC, todos os departamentos receberam e deram suas contribuições. Eu quero destacar, eu vou falar rapidamente, sobre 4 departamentos: o Elétrica, a Engenharia de Produção, a Hidráulica e o Departamento de Engenharia Mecânica. Eu tive a oportunidade de ir nesses departamentos, me reunir com os professores, interagir com eles, e foi um processo assim, muito positivo, muito instrutivo e muito eficaz em termos de lapidar melhor o projeto. Eu vou comentar essas contribuições. Aqui no IFISC, eu tive na congregação do IFISC, recebi críticas muito honestas, muito corretas, principalmente porque o curso não contemplava a cadeia de disciplinas da área nuclear. Então, isso foi possível sanar essa deficiência, né, do curso. Na Química, aí, né, teve uma reunião, acho que foi uma comissão de graduação, inclusive o professor Germano está aqui, né, representante de QISC, a quem eu agradeço a vinda, e ele esteve nessa reunião, em que eu pude conversar com os colegas da Química, e mais uma crítica forte também e muito correta, né, que o curso, essa versão 1.0, não contemplava a parte de insumos e combustíveis, certo? Eu estou destacando os problemas, porque são esses problemas que deram origem a uma mudança do enquadramento do contexto do curso e a proposta de novos cursos. E na matemática, a IDEM teve uma reunião lá com, na época, o diretor era do Poti, o Maldonado era vice, mais alguns professores, e foram apontados também locais em que a matemática poderia contribuir melhor para esse curso. O fato é o seguinte, deixa eu só comentar aqui a elétrica, né? A elétrica comentou o seguinte, que esse curso, ele já tem um curso de engenharia voltado para a área de energia, mas, obviamente, para energia elétrica. A produção, foi feita uma reunião informal, né, pôde rever uma série de disciplinas da área principalmente da análise de ciclo de vida. Eles propuseram novas disciplinas. Tá? A hidráulica, a participação do Marcelo Zayat em refinar disciplinas voltadas para bioreatores. Né? Bioreator é um processo de conversão de energia. Converter o açúcar, não dá para pôr açúcar no motor, mas dá para pôr etanol. Então, a gente vai converter o açúcar em etanol. Então, ali a contribuição do professor Marcelo e o professor Marco Reale também, né, muito importante em refinar as emendas das disciplinas. As ideias estavam lá, mas de uma maneira assim, amadora até, né, mas foi possível, então, melhorar isso. E o departamento de mecânica, obviamente, né, não só com disciplinas da área de máquinas, porque se fala em conversão, se fala em máquina, mas também, então, várias disciplinas na área de máquinas e projetos, mas também na produção de estatísticas muito importantes que vieram a dar sustentação à proposta, inclusive perante a reitoria e perante essa nova diretriz que foi aprovada no Conselho Universitário semana passada. Bom, então, nesse meio tempo, deixa eu só parar aqui o som, né, deixa eu voltar, né? As datas. Abril de 2009, aqui 10 de 2009, quer dizer, então aqui a gente tem 6 meses. Nesse meio tempo, realizamos o primeiro encontro são-carlense de pesquisadores em energias renováveis. Esse encontro ele tinha 2 objetivos. Um deles era reunir o grupo do que veio a ser o FP7, né? O projeto que o Igor apresentou agora há pouco. Então, teve o pessoal da Embrapa, 5 ou 6 unidades da Embrapa, inclusive a presidência, pessoal da Unicamp, pessoal da FAPESP, da UFSCar, né? Aqui o Belo participou, o Newton Lima, o Glaucius, o Roque, aqui é o colega da Federal, eu me esqueci do nome dele, você lembra? É o que aprovou o projeto no BioEM lá na FAPESP, me fugiu o nome, me perdoem. Então, esse foi o primeiro evento. E o segundo objetivo do evento foi discutir a proposta da versão 1.0 do curso de Engenharia de Energia. Então, eu fiz uma apresentação aqui, em que, não sei se vocês enxergam, uma dessas apresentações era o curso de Engenharia de Energia. Então, isso foi feito
vou voltar um slide aqui só para destacar as datas, né? Entre abril e outubro de 2009, né? Teve esse evento e agora eu vou sumarizar um pouco os problemas para justificar a versão 1.1. Então, primeiro, bom, isso não é exatamente um problema, mas ficou muito claro, e eu vou mostrar essas estatísticas, a intensidade da demanda por cursos de engenharia no Brasil e, em particular, por São Carlos. Cursos de engenharia em São Carlos. Eu vou mostrar os gráficos e as tabelas para vocês daqui a pouco. Ficou claro também que a proposta 1.0 tinha um foco sobre máquinas e processos de conversão. Lembrando, quando a gente teve a ideia no início, pensávamos em engenharia de energia e batizamos exatamente assim o curso. Mas a realidade das disciplinas, da grade curricular, mostrava que existia um foco em máquinas e processos de conversão e, então, consequentemente, deixando um pouco a área de química e transportes bastante deficitária. Então, isso motivou a seguinte ideia. Primeiro, a criação de uma carreira USP em engenharia de energia. Carreira USP, leia-se carreira FUVEST. Então, o aluno vai, se inscreve nessa carreira e ele teria, então, algumas opções de curso. Por exemplo, vamos supor que daqui a algum tempo a gente proponha engenharia nuclear. Então, seria uma opção de curso dentro dessa carreira de engenharia de energia. Mas, num primeiro momento, essa carreira USP, ela teria, então, 4 cursos, 4 habilitações, 4 ênfases, isso não está muito claro, eu espero elaborar um pouquinho melhor essa ideia hoje, né? Mas 4 eixos, vamos falar assim. Um primeiro, geração e distribuição de eletricidade. Esse daqui já é o curso da elétrica, e eu venho conversando com os colegas elétricos, né, sobre isso. A proposta atual, então, seria renomeada para alguma coisa que refletisse o foco real dele, que é um curso de máquinas e processos de conversão. Então, nós estaremos discutindo isso aqui hoje, né? Uma outra ênfase, um outro eixo voltado à parte de veículos, vias e logísticas. Vocês sabem que 1/3 da energia do planeta é gasta em transportes. Então, não tem muito sentido em não falar de transportes. Também vou mostrar gráficos justificando isso. E um último curso aqui, que seria a parte de biocombustíveis, química verde, insumos e assim por diante. Esse primeiro aqui, deixa eu mudar de slide, né, só para explicar. O resumo da ópera. A versão 1.1, que tinha batizada, que a gente entendia como sendo a engenharia de energia, e que tramitou por todos os institutos e por todos os departamentos da ESC, na verdade, ela foi subdividida em 4 eixos. Então, um mais voltado para a parte de geração e distribuição de eletricidade, um de máquinas e processos de conversão, que é o atual, em discussão, um outro de biocombustíveis, química verde, insumos, etc., e um da parte de veículos, vias e logísticas. Se vocês olharem isso dentro da engenharia, na verdade, esse aqui tem um foco, uma perna, vamos dizer assim, uma inspiração na engenharia elétrica. Isso aqui é um curso de DNA, né, de engenharia mecânica, isso aqui engenharia química e isso aqui engenharia civil. Então, são 4 cursos focados e pode haver mais, né? Como eu disse, pode ser a engenharia nuclear e assim por diante. Tá? Cada um deles tem a sua dinâmica e tem o seu andamento. O curso de geração e distribuição de eletricidade já existe hoje, é o curso da elétrica, certo? Eu fiz uma proposta aos 2 coordenadores da engenharia elétrica de possivelmente migrar o curso de elétrica para essa carreira de engenharia de energia. Isso é óbvio, é um convite, é uma coisa que, né, que depende de uma série de ações e principalmente das estatísticas de demanda, que eu vou mostrar algumas daqui a pouco. O curso de máquinas e processos de conversão, então, que era a versão 1.0, que depois virou a versão 1.1, né, nessa data aqui, em outubro de 2009, certo? Então, é o que nós estamos discutindo hoje. O curso aqui da área de Química vem sendo discutido no âmbito de uma comissão criada com componentes da ESC e do Instituto de Química, mas também há iniciativas do próprio IQISC, por exemplo, no sentido de oferecer um bacharelado nessa área aqui, que pode ser, e nós queremos colaborar, queremos que
que isso saia da melhor maneira possível. E já há discussões aqui também na área de transportes, eu não tenho participado muito ativamente aqui. Mas então, só para resumir, né, a versão 1.0 foi transformada em outubro de 2009 na versão, em 12 de 2009, em dezembro de 2009, foi transformada na versão 1.1, que é essa que nós estamos discutindo hoje. Tá, ok? Então, né, abril de 2009, a versão iniciou a tramitação na versão 1.1, aí, dezembro de 2009, ela virou a versão 1.1, e foi imediatamente encaminhado, aqui foi colocado na CG, na Comissão de Graduação, que encaminhou o projeto, então, para pareceres externos. Então, foram 2 pesquisadores, de grande relevância, pesquisadores 1A, né, da UFRJ-COP e da Poli, que emitiram seus pareceres, e como se trata, depois vocês vão ver, é um curso fortemente ligado à indústria, também encaminhamos isso para 2 empresas, né, grandes empresas atuantes nessa área de energia, um diretor lá da Petrobras e um diretor da Vale. Vale Soluções em Energia, que é uma empresa criada pela Vale, especificamente para o desenvolvimento da área de energia. Vocês sabem que a Vale é o maior consumidor individual de energia do país. E eles têm um planejamento estratégico que eles sabem que no atual crescimento da oferta de energia no país, isso vai se tornar um gargalo para eles rapidamente. Ou seja, se a velocidade do aumento da oferta de energia não aumentar, eles não vão ser capazes de realizar o plano estratégico deles, certo? Então, por isso, eles têm feito vários contratos com universidades, empresas, para desenvolver soluções de energia. Exatamente esse é o nome da empresa. Bom, então, entrando aqui, só um detalhe, deixa eu voltar que eu esqueci, todos eles elogiaram muito, fizeram críticas, que são críticas assim, bem simples. Por exemplo, o colega da UFRJ, lá da COP, falou, olha, a carga está um pouquinho alta, então a gente vai diminuir, obviamente, né? Tirar um pouco e tal. Mas queria destacar que são sugestões, assim, são alterações e sugestões bem simples, nenhuma vai afetar nem de longe a ideia do curso. Então, aí entra um pouco aquilo que o Manuel destacou, né, que o Hernandes também, que esse curso ele está entrando num contexto de uma nova diretriz de criação de cursos, em que basicamente, né, porque a diretriz ela fala assim, o que não pode e o que deveria. Né? O que não pode é aquela ideia de eventualmente fechar curso, reavaliar, etc. Isso é uma coisa. E o que pode? A diretriz fala também, e traduzindo em poucas palavras, é o seguinte, você tem que demonstrar demanda a montante e a jusante. Tem que demonstrar demanda no vestibular e demanda pelos profissionais formados por esse curso. Então, é exatamente isso, e foi muito feliz isso, porque essas estatísticas nós tínhamos todas elas, e elas são muito favoráveis para nós aqui de São Carlos. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, basicamente, essa conversa está resumida nessa pergunta. Por que engenharia em São Carlos? E foi esses gráficos que nós mostramos lá em São Paulo, numa primeira reunião, que nos permitiu propor esse curso aqui em São Carlos, e recentemente na campanha aí para a sucessão, né, na reitoria, eu fui atrás de todos os candidatos, na verdade. Né? Eu peguei o Rodas num hotel lá, ele estava meio sozinho, eu levei os gráficos e fiquei mostrando para eles esses gráficos aí, parece que... esse foi o primeiro gráfico que eu mostrei para eles, que é um estudo da evolução do total de inscritos na FUVEST, que são esses pontos aqui ligados em vermelho, então mostra uma tendência nítida de queda, de 2003 até 2009. Nós não temos os dados de 2010 ainda. Tá? Esse é o total de inscritos na FUVEST. E o total de inscritos em carreiras de engenharia. Então, tem uma oscilação forte, mas existe essa linha cheia aqui, é a linha da tendência mesmo. Então, é possível supor, né, que a demanda por engenharia vem aumentando. Bom, mas esse é o total de inscritos. E aí a relação candidato-vagas? Porque, paralelamente, a USP vem oferecendo mais vagas de engenharia. Então,
Se a velocidade de oferta de vagas da USP for maior que o aumento da demanda, obviamente a relação candidato-vaga cai, né? Ou o contrário, se a velocidade de oferta de vagas é menor do que o aumento da demanda, então a relação candidato-vaga sobe. Então está aqui, olha, a relação da USP, candidato-vaga da USP vem caindo. Isso aqui é todos os cursos da USP, menos engenharias. Então isso aqui mostra o seguinte, que a USP está ampliando vagas onde elas não estão sendo tão demandadas. Esse gráfico é nítido. Você está abrindo um restaurante, né, onde não tem gente querendo comer. Basicamente é isso. E aí as engenharias, são esses dois outros gráficos. Aqui eu fiz uma separação, depois eu explico por quê, né? Então, existe essa linha azul são todas as engenharias, incluindo as 5 mais demandadas, que eu vou focar aqui. Então, todas as engenharias têm uma tendência de estabilização, depois cai, depois sobe. Esse ano, o dado oficial não existe ainda, mas subiu mais ainda, certo? E as 5 mais demandadas apresentam uma tendência de alta até mais forte, tá? Agora, essas 5 mais demandadas... Então, aqui mostra o seguinte, né? Que a velocidade de oferta de vagas de engenharia é menor do que o aumento da demanda, do total de inscritos, certo? E aí vamos olhar as 5 carreiras mais demandadas. Demanda significa o seguinte, o total de inscritos na carreira dividido pelo número de vagas. Então, olha, aqui 2009... 8, 7, 6, 5, 4 até 2003. As 5 carreiras ordenadas por essa coluna aqui, não sei se vocês estão vendo, que é a relação candidato-vaga. Das 5 carreiras mais demandadas, estou falando de carreira, né? Estou falando de curso. Das 5 carreiras mais demandadas, 4 são sempre de São Carlos. Tem só acho que um ano aqui que são 3 de São Carlos. Mas olha aqui, por exemplo, 2009. A carreira mais demandada, engenharia civil, 20 para 1. Depois aeronáutica, 17, aí entra a carreira da Poli, certo? 15 para 1, depois ambiental, depois engenharia São Carlos, que é essa que envolve mecânica, mecatrônica, produção, envolve várias. Ambiental, por exemplo, e aeronáutica são carreiras de opção única. Então, existe uma demanda muito forte por cursos de engenharia em São Carlos. Lembra? São 4 carreiras dentre as 5 mais demandadas de toda a USP, incluindo Lorena, incluindo Exalc. De vez em quando, aqui entrou a Poli, tem hora que entra a Exalc no meio dessa lista aqui. Aqui, eu queria procurar essa aqui, Engenharia Agronômica em Piracicaba. De vez em quando eles entram aqui. Agora, eu só queria alertar uma coisa. Não é só a relação candidato-vaga que é importante olhar. É importante olhar também as notas que esses alunos estão entrando. Quer ver? Olha, vamos pegar aqui. Veja Engenharia Civil. Tá? 20 para 1, e aqui estão as notas. Essa aqui é a nota do último convocado. Esse aqui é o primeiro convocado, certo? Ficou em primeiro lugar, digamos. Então, ele entrou com 7, a nota normalizada. E a nota mínima, essa é a nota do último convocado, 5,08. Tá? Aí, sem paixões, vamos olhar aqui Engenharia Ambiental, que é um curso também bastante demandado. Tem anos aqui que ele está em primeiro. Então, olha, o primeiro aprovado está entrando com 5. E o último aprovado com 3,69. Então, a faixa de notas que esses alunos estão entrando é bem menor. Os campeões aqui, se fôssemos ranquear pela nota, então é praticamente sempre a carreira de aeronáutica. Se fizéssemos uma separação por cursos, tá? Então aí a aeronáutica alterna com a mecatrônica, em termos de notas, não necessariamente demanda. Tá? Então, é por isso que eu estou destacando isso daqui, porque às vezes a gente... qual é a relação entre carreira e curso? É você arregimentar, né, pessoas que vai te dar uma demanda suficiente, mas também notas razoáveis, né, senão você vai ter problema depois. E não está mostrado aqui, mas também tem um outro gráfico, uma outra estatística, que é a permanência, né, a sobrevivência desse aluno, quantos desistem ao longo. Tá? Então, resumindo, engenharia é uma carreira que tem um crescimento de demanda e São Carlos é um foco para esse aumento. Tá? Então, justificamos tanto a montante quanto a jusante aí a nossa necessidade. Então, entrando um pouquinho mais no detalhe, engenharia de energia, tá? E aí nós vamos falar
principalmente de máquinas e processos de conversão. Tá? Então, qual seria a fundamentação desse curso? Dentro dessas ideias todas. Né? Então, primeiro, geração eficiente em larga escala, isso aqui é muito importante, larga escala, a partir de fontes renováveis e não renováveis. Tá? A porção de não renováveis ainda é muito forte. Tá? 2, viabilização de novas fontes renováveis de energia. Tem muita tecnologia que não é viável, pura e simplesmente. Tá? 3, consumo racional e econômico. Então, não só a parte de geração, mas a parte de consumo. Tá? E aí, a parte ambiental, minimização e eliminação dos impactos ambientais. Não se concebe fazer... Porque a transição da matriz energética ela vai ocorrer de qualquer forma. Certo? O petróleo não vai acabar do dia para a noite, mas ele vai rareando, ele vai se tornando cada vez mais caro, e pura e simplesmente nós vamos posicionar a matriz. A questão é, isso vai ser feito com perda de qualidade de vida ou não? Ou podemos manter a qualidade, manter os ganhos, né, que a energia proporcionou. Então, esse curso que a gente está discutindo, ele tem um foco nas fontes primárias de energia e nos consumidores. Ou seja, nas pontas, né? Na geração de energia, nas fontes primárias de energia, então eólica, a biomassa, etc., e na parte de consumo, por exemplo, edificações. Como é que um prédio como esse consome energia? Se eu colocar uma janela aqui, ou duas, em que isso aí afeta o consumo de energia dos prédios? Tá? Então, é um curso que está voltado e focado principalmente nas pontas. Então, para isso, a gente tem que olhar a matriz mundial, então, hoje é fortemente ligada nas fósseis, né, óleo, gás e carvão, praticamente 2/3, um pouquinho de biomassa, hidráulica, nuclear não é exatamente renovável, né, e outras aqui, é o eólica. Eólica é a que mais cresce no mundo. O Brasil, ele é diferente, né? Então, tem hidráulica, a biomassa já é 28% da nossa matriz, mais, inclusive, do que a geração hidráulica. Né? Isso aqui é basicamente eletricidade. Aqui é etanol, por exemplo. Etanol entra aqui. Né? Mas ainda temos uma grande fração de energias fósseis. O Brasil poderia... Vocês sabem que os Estados Unidos têm uma reserva no pré-sal tão grande, ou possivelmente maior que a brasileira. Ninguém sabe direito. Mas eles, por decisão estratégica, decidem não explorar isso. Eles preferem explorar as reservas dos outros, porque o dia que acabar, eles vão ter a deles. Então, o Brasil poderia ter uma decisão parecida. Não é o que ele está fazendo. Até porque nós temos aqui um grande potencial a ser explorado na área de bioenergia. Então, esse é o cenário, e é aqui que o engenheiro vai trabalhar. Tá? Isso aqui é uma evolução em termos do tempo. Eu só queria destacar uma coisa aqui, por exemplo. Bagaço de cana, né? Vem crescendo, porque o bagaço ele é usado em cogeração para gerar eletricidade. Está tendo até uma certa super oferta de bioeletricidade. Mas o interessante aqui é lenha. Lenha, ela teve um caimento e agora volta a subir. Esse lenha não são florestas nativas, é plantação de madeira mesmo. Tá? Então, hoje em dia, se cogita, existem muitos projetos de plantação de madeira, ou florestas energéticas, como eles gostam, tá? E isso é uma grande tendência, porque vocês sabem, por exemplo, o eucalipto é mais produtivo em joules por hectare, por safra, ele é mais produtivo que a cana-de-açúcar. É que não dá para pegar eucalipto e fazer um carro movido a eucalipto, por exemplo. Mas, em termos de joules, para geração, ele é mais produtivo, então, é importante isso daqui. E a questão da matriz, como é que se prevê que ela vai transicionar? Aqui tem 2 cenários, indo até 2100, e a diferença entre os dois, na verdade, é se a energia nuclear vai morrer ou se ela vai se ampliar. Isso daqui, basicamente, é o seguinte: se a tecnologia de fusão nuclear vier a se tornar viável até essa data aqui ou não. Tá? Então, o importante aqui é o seguinte: hoje, que é essa linha amarela, você vê, se fôssemos formar um engenheiro de energia hoje, e se esse cenário não mudasse mais, basicamente é o seguinte: ensina tudo que é fóssil, óleo, gás e carvão, porque é 78% da matriz, significa que é 78% do mercado de trabalho, vamos dizer assim, grosso modo. O resto realmente são frações pequenas.
Só que isso vai mudar bastante, então a gente tem que preparar o engenheiro para o que vai ser o mercado de trabalho. Então, lá na frente, na verdade, as fontes fósseis, independente do cenário, devem cair aqui para cerca de 1/4, 1/5 da matriz, dando espaço para a parte de hidráulica, solar, eólica, essa biomassa preta aqui é a biomassa moderna, né, que são as biomassas plantadas. Esse verdinho aqui, ó, né, que vai encolhendo e a gente quer que ele vá a zero, isso sim são florestas nativas, né, coisa que a gente não quer mais. Então, basicamente, o engenheiro de energia ele tem que se preparar para trabalhar num cenário em que o número de fontes de energia é muito grande, muito maior do que é hoje. Consequentemente, ele tem que ter uma formação muito mais enciclopédica do que ele tem hoje. Então, vocês vão ver, isso reflete lá na frente. Nesse curso, o sujeito vai estudar biologia, muita biologia. Por quê? Porque ele tem que projetar máquinas e fazer coisas para poder processar isso tudo. Mas também tem que entender de eólica, um pouquinho, solar, né? Solar, termosolar e fotovoltaica. Então, esses gráficos, esses cenários que eu estou colocando para vocês, refletem depois na proposta de disciplinas que a gente fez lá na frente. Então, quais são as perspectivas para o Brasil, falando em termos de Brasil? Bom, fontes tradicionais, né? Isso é óbvio, termoelétricas, a biomassa vegetal, geração eólica, conversão fotovoltaica e termosolar, pequenas usinas hidrelétricas, biocombustíveis e a área nuclear, que é uma dúvida. Tá? Então, o nosso engenheiro ele tem que ser capaz tem que ter formação, tem que ter bagagem em todas essas áreas aqui, cada uma delas tem as suas especificidades, tem seus problemas. Por exemplo, a geração eólica, um dos grandes problemas é que ela é intermitente. Ela pode ter uma potência enorme, mas de vez em quando não tem vento. Então, você tem que associar, por exemplo, a eólica com a hidráulica, para poder suprir quando não há vento. Tá? Então, aqui eu coloco plantação de cana, uma plantação de eucalipto. Né? Aqui é uma usina lá em Frutal, usina Vertente. Tá? E é um verdadeiro playground. Aqui, essa foto eu vou até voltar nela, porque ela resume todas as habilidades que o engenheiro tem que ter. Desde a parte agrícola, que está lá no fundo, a cana tem que ser colhida, tem que ser trazida a uma taxa de 500 até 1.000, depende da usina, 1.000 toneladas por hora. Isso coloca um problema de logística terrível. Tem todas as máquinas de pré-processamento aqui, a cana é picada, moída, desfibrada, etc. Entra no difusor, o difusor, por lixiviação, pode ser difusor ou moenda, né? O processo mais eficiente é difusor. Então, o caldo é coletado aqui nessas caçambas, vai para o pré-tratamento, a clarificação, ou vai para a destilaria, aqui são os bioreatores, ou vai para a produção de açúcar, aqui. O bagaço corre aqui nessa esteira, é queimado na caldeira, aí você tem vapor que volta para lá e eletricidade que volta para o processo e também é exportada a eletricidade. Então, isso aqui resume muito das habilidades. Você tem aqui processos fermentativos aqui, tá? Tem toda a parte de agrícola lá fora, processos fermentativos, processos mecânicos aqui, não estão aparecendo muito, aqui engrenagem, facas, e, né, 1/3 da energia de uma usina é gasta aqui, nesse pequeno processo aqui, mais o difusor. Tá? E assim por diante, né? Toda a parte química aqui do preparo do açúcar. Aqui é a foto da caldeira, onde não deu para ver na outra foto. Né? A parte de biocombustíveis, né? Como eu falei, 1/3 da energia do planeta é dedicada, né, para transportes. E hoje não existe nenhuma alternativa aos motores de combustão interna, uma alternativa em escala. Tá? Cuidado, porque tecnologias tem várias. O próprio carro elétrico, se você pensar bem, se eu quisesse colocar 1% da frota em elétrico, não ia ter lítio no mundo para fazer bateria para todos esses carros. Então, eu ia trocar meio 6 por meia dúzia. Né? Mas o que eu estou destacando aqui é justamente a questão da escala, porque se você olhar, por exemplo, espécies capazes de produzir óleo, então você vê, algas são tremendamente produtivas. Esse aqui eu não vou nem comentar, né? O segundo, sabe? Mas esses números, vocês têm que multiplicá-los pela área disponível para o plantio, certo? Para saber o quanto de energia você pode produzir com cada uma dessa espécie. Nenhuma delas atende a demanda, nem para pôr 5% de biodiesel no diesel. A única que atende é a soja. Tá?
Isso é ruim por um lado, bom por outro. Ruim porque nós só temos uma alternativa, bom porque nós temos onde trabalhar, onde fazer pesquisa. Então, por exemplo, são muito fortes as pesquisas na área de microalgas. O problema, essas microalgas, apesar de serem tremendamente produtivas, sei lá, 80% do peso dela é óleo, lipídios, você não consegue produzir em escala. Tá? Então, esse aí são oportunidades de pesquisa, mas também de trabalho para o futuro engenheiro. A parte eólica eu já comentei, né, que é o problema da intermitência, a parte do ruído aqui que essas pás geram, a fotovoltaica e termosolar, né, recentemente se aprovou um projeto semelhante a esse aqui no Nordeste, e o pessoal comemora, festeja, mas o preço do quilowatt-hora dessa usina aqui é assim, 10, 15 vezes maior do que qualquer usina de cana produz com o seu excedente de energia. Né? Então, é um problema de viabilização dos custos. Termonucleares, né? Eu sou dessa área, eu gostaria de ver isso prosperar, mas é bastante problemático. Né? Pequenas centrais hidrelétricas e... então isso daqui foi em termos da geração. Vou falar rapidamente da demanda. Aqui são basicamente três demandas. Né? O gráfico vermelho, a demanda na indústria, tá? O verde em edificações e o azul no transporte. O importante desse gráfico é o seguinte, a taxa de crescimento da área industrial deve permanecer constante, a taxa de crescimento da demanda por energia nas edificações deve ser declinante em função de novas tecnologias, não só, por exemplo, de iluminação com LEDs, mas a própria engenharia e a arquitetura dos edifícios está se tornando assim, mais elaborada para torná-los menos demandantes em termos de energia. E a taxa de crescimento no setor de transportes é crescente. Por quê? Com a entrada do Brasil, Rússia, China, Índia, num mercado de trocas grandes, então você vai ter muita demanda para transporte de gente e mercadorias. Então, se projeta, né, até 2100, um aumento aqui na área de transportes. Então, eu falei aqui dos LEDs, né, e um negócio importante da área de transportes é isso, que não existe nenhuma, se chama de tecnologia de propulsão, não existe nenhuma tecnologia viável em escala, né, eu vou falar de novo, em escala, para substituir os motores de combustão interna. Então, se prevê uma coisa que é problemática, avanços incrementais, com o que tem hoje, a menos que alguém descubra alguma coisa, né, que possa revolucionar, certo? A demanda na indústria, ela se divide em uma série de fatores, por exemplo, energia para eletroquímica, para bombeio, para acionamento, para aquecimento, para vapor. Cada uma dessas aplicações envolve habilidades que o engenheiro terá que ter, certo? E, resumindo aqui, seria uma foto do balanço energético. Isso aqui é o Brasil faz esse mesmo gráfico, tá? Mas aqui eu queria destacar só uma coisa. Esse curso de engenharia de energia, então, ele está focado nas extremidades. Aqui são as entradas, as fontes primárias de energia, tá? E as fontes de consumo, vamos dizer assim, tá? Lembrando que insumos, plásticos, etc., isso também é considerado energia, né? Ou pode ser encarado como. Tá? Então, esse curso ele vai olhar as pontas, ele vai olhar aqui a produção, tá? E o consumo e procurar fazer isso da melhor forma possível. Tá? Então, o que seria a atuação desse engenheiro de energia? Ele deve ser de atuar como elemento de ligação entre as necessidades e especificidades do seu objeto de trabalho e as restrições e orientações ditadas pela transposição da matriz energética, normas ambientais progressivamente mais restritivas e expectativas econômicas. Ou seja, essa figura resume um pouco isso daqui, eu vou passar rápido. Isso aqui, então, essas ideias todas chegaram nessa matriz, vamos chamar assim. Né? Isso aqui já conforme as diretrizes. Né? Então, a gente vai ter um conjunto de disciplinas chamado do básico, né? Do profissionalizante e do específico e disciplinas de caráter geral. No básico, em relação às engenharias, tem aqui, então, uma forte concentração de disciplinas em biologia. Tá? Quer dizer, muito mais do que engenharia mecânica, muito mais do que engenharia civil. Esse engenheiro vai ter que conhecer mais de biologia. No profissionalizante, para essa
Bom, e aí matemática, física e química, né? No profissionalizante, para essa ênfase, para esse eixo, que é máquinas e processos de conversão de energia, então, né, mecânica dos solos, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, transferência de calor e massa, termodinâmica clássica, sistemas dinâmicos. E no isso aqui é muito comum até para o que seriam as outras engenharias de energia ali daquela proposta. Aqui que, né, é mais ou menos a raiz, os primeiros galhos assim da árvore, e aqui já a copa da árvore, né? Então, no específico, projeto de plantas e processos, máquinas para processamento mecânico, ciclos de conversão de energia, processos bioquímicos, impactos ambientais, gestão, economia e negócios. Tá? Então, tem disciplinas com focos em todas essas áreas aí. Tá? E aí, eu vou só passar aqui, né? Não vou ler cada uma delas, o bloco das matemáticas, aqui só para vocês, porque essa apresentação está no blog, pode ser baixado. Então, essas disciplinas aqui se referem a esse bloquinho aqui das matemáticas. Né? Depois, física, biologia e química. Aqui, biologia parece que é pouco, mas tem um pouco mais ali em processos. Né? Depois do profissionalizante, mecânica dos fluidos, mecânica dos sólidos, termodinâmica, transferência de calor e sistemas dinâmicos. Certo? São essas disciplinas aqui. Tá? E aí eu vou dar um pouquinho mais de destaque a essas. Então, projeto de plantas e processos. Então, essas disciplinas que têm um código X são disciplinas novas, que foram criadas para esse curso. Então, processo de fabricação e planejamento de processos, máquinas de fluxos, máquinas termodinâmicas, tubulações industriais, projetos de sistemas de energia, ferramentas computacionais para o projeto de sistemas de energia. Isso aqui é contribuição lá do ICMC. Né? Tá? E aí, algumas disciplinas mais tradicionais. Máquinas para processamento mecânico, tá? A parte de materiais, elementos de máquinas, princípios de usinagem, elementos de máquinas e assim por diante. Tá? Aí ciclos de conversão de energia, completamente novo, tá vendo? Desde a análise do ciclo como um todo, exegética, né? E termodinâmica de processos industriais, tecnologia de combustão de biomassa, modelamento de sistemas de energia, centrais termoelétricas e cogeração, conversão térmica fotovoltaica e termovoltaica, né? Processos industriais de produção de biocombustíveis, conversão eletromecânica de energia eólica, racionalização e otimização de energia. E no bioquímicos, introdução ao projeto de reatores, ou bioreatores, a tecnologia dos processos fermentativos, tremendamente importante, hidrólise e caracterização e transformação da biomassa. Aí a parte de impactos e gestão, naquele evento, o primeiro encontro São Carlense, tinham vários empresários, né? E aí eles, inclusive, destacaram muito essa importância aqui, né, dessas disciplinas. E aí, disciplinas de caráter geral, tá? Que isso aqui tem a ver com as diretrizes. Mas eu queria destacar uma coisa aqui com relação aos estágios. Tá? Eu vou mudar a transparência. Pronto, acho que é a minha penúltima transparência. Uma outra coisa dessa proposta é não fazer um curso, é fazer um curso cooperativo. Um curso cooperativo é o seguinte, o primeiro ano e o segundo ano são anos semestrais. Do terceiro ao quinto são anos quadrimestrais. Tá? Cada quadrimestre desse tem 15 semanas de aula. E um quadrimestre por ano, o E1, o E2 e o E3, o aluno passa fora da universidade, integralmente no seu estágio. Mas não é exatamente um estágio como é hoje. É um estágio nas empresas conveniadas, cooperadas ao curso. A USP já tem cursos assim. Engenharia Química na USP em São Paulo é assim, Engenharia de Computação em São Paulo é assim também. Nós conversamos com os gestores do curso, isso traz dificuldades, mas traz grandes e óbvias vantagens. Né? Uma delas é que o ano escolar aqui começa na segunda quinzena de janeiro, para poder caber essa grade toda aqui. Mas é uma proposta. Né? Isso aqui envolve, por exemplo, você capacitar, ter uma seção de funcionários capaz de atender essas datas aqui. Tá? Então, algumas leituras que eu deixei aqui, né, o relatório do professor Goldenberg, aí, tudo isso aqui tem disponível na internet, sabe, para baixar, né, que isso aqui é um grande compêndio, né, as compilações, todo ano tem, a de 2009 provavelmente já está disponível, não vi ainda.